Graça e paz, irmão. Meditação de hoje está no livro de Números, capítulo 21, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordia, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, para que tire de nós essas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo, e então disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente de bronze, ponha-a sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre a haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando olhava para a serpente de bronze, vivia. Certo? Então, agora nós temos o quê? Nós temos um povo que murmurou, um povo que blasfemou, um povo que lutou contra Moisés, um povo que reclamava de Deus, um povo que ele falava mal. E então chega um ponto em que Deus chega e fala: olha, eu vou castigar esse povo porque este povo, eles não estão me obedecendo. Eu fiz tanta coisa por eles, tirei eles do Egito, estou conduzindo em paz, estou livrando, estou mudando, e este povo só quer me maltratar, só quer falar, vou arrumar um jeito. E Deus então envia serpentes abrasadoras, eram as serpentes mais venenosas daquela época. Então, quando essas serpentes elas picavam as pessoas, automaticamente o povo morria. E morreram-se muita gente das picadas de cobra. A ponto do povo reconhecer o seu estado de pecado, reconhecer a sua blasfêmia, reconhecer que tinha errado contra Moisés e contra Deus. A ponto de dizer: Moisés, nós realmente pecamos contra você, realmente nós pecamos, Moisés, contra Deus, murmuramos a respeito do Egito. Moisés, e agora nós estamos arrependidos. Moisés, agora nós estamos precisando do Senhor. E Moisés, então, ouvindo o povo, quando o povo diz: olha, ora a Deus, pede a Deus um socorro, diz que nós estamos arrependidos, porque Moisés tinha esse elo com Deus direto. Então Moisés conversa com Deus e Deus dá a instrução, como está no versículo 8, né? No versículo 7, versículo 8, dizendo: Moisés, faz uma serpente de bronze, e aí você pendura essa serpente em uma haste, e todo mundo que for picado pela cobra, quando olhar para a serpente que está pendurada, automaticamente ela vai ser curada, ela vai ser restaurada e essa pessoa vai viver. No versículo 9, e diz a história que Moisés fez a serpente e pendurou, e o povo então viveu. Tá, essa é a nossa história, é parte da nossa história, é parte da história em que nós, quanto cidadão, ou quanto cristão que fazemos parte de uma nação eleita, a nação de Israel, esse povo agora, ele se volta arrependido e recebe de Deus esse auxílio, recebe de Deus essa parte desse perdão. E então eles têm agora uma oportunidade de viver. Quanto a nós, cidadão nessa era, ou cidadão da era cristã, agora nós temos também Cristo. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi enviado do céu para os nossos pecados.
ser perdoado, né? E como que nós temos como que nós temos a certeza desse perdão? A certeza desse perdão nós temos quando nós colocamos no nosso coração que nós devemos ser salvos. Como que nós temos essa certeza e essa convicção? Porque a palavra de Deus diz que assim, no livro de João 3 e o versículo 4, se não me falha a memória, vou até perguntar aqui, vou olhar aqui, estou com a Bíblia aberta. Tá aqui, ó, versículo 14. João 3:14. Diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí, João 3:16 diz: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando nós olhamos essa parte, que nós vemos o amor de Deus para com o mundo, este mundo que João fala, não é o mundo universo, mas é o mundo pessoas. Deus, ele nos amou de uma forma a ponto dele entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer no nosso lugar. E como nós temos essa certeza? Aí nós voltamos lá para o livro de Levítico, para o capítulo 21 e o versículo 7, quando diz assim, versículo 8 quer dizer, assim como Moisés, ele ergueu aquela serpente de bronze e todo o povo que estava picado pela cobra, que estava condenado à morte, quando ele olhava para aquela serpente, automaticamente ele recebia a oportunidade de viver. Agora nós fomos condenados à morte, porque a própria palavra de Deus diz, Romanos 8, quando diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, você vai ver várias passagens falando sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e o livro de Romanos ele fala muito sobre isso. Então, nós entendemos que nós estávamos condenados à morte, mas quando nós olhamos para Cristo, ou aceitamos o evangelho da cruz, aceitamos a mensagem da cruz, automaticamente nós somos agora aceitos por Cristo e agora nós temos uma nova chance de viver. Viver como? Uma vida eterna com Deus, como Ele mesmo nos diz, olha, eu vou para o Pai e se eu for para o Pai eu vou preparar um lugar e se eu preparar esse lugar eu voltarei e levarei vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos essa certeza de que todos aqueles que acreditar na mensagem da cruz, que acreditar no evangelho da cruz, o evangelho de libertação, o evangelho de renovação, um evangelho de salvação, automaticamente fazendo e obedecendo à vontade de Deus, essa pessoa agora ela é aceita por Cristo. Agora uma pessoa que obedece à vontade de Deus, esse evangelho da cruz mudou a sua história, mudou a sua vida, ele agora é uma pessoa diferente. E automaticamente essa pessoa recebe a salvação da parte de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus esteja contigo, o Senhor esteja com você. Pastor Darley Lima falando com cada um dos irmãos. Amém?